Eu estava vendo um vídeo agora do Renan Santos, candidato a presidente da República, e ele estava falando sobre a questão dele ter se convertido ao catolicismo, e uma fala dele me chamou muita atenção porque me parece que foi baseada em preconceito, porque ele disse que o sacrifício de Jesus tornou todas as outras religiões obsoletas, como se Jesus, o cristianismo, fosse a única religião que existisse, e se você não seguisse essa religião, então a religião sua seria obsoleta, não tivesse nenhuma importância, né? E eu achei essa fala muito preconceituosa, né? Dizer que eu não esperava nada além disso dele, né? Justamente porque ele é um cara que disse que era ateu, e essa fala dele que agora já era mais uma fala de político do que uma pessoa realmente convertida, né? Justamente por quê? Porque se ele realmente adora o que foi feito com Cristo, então ele é uma pessoa, desculpa, muito má, né? Muito má mesmo. Justamente por quê? Porque o que aconteceu com Jesus foi a maior injustiça do mundo, certo? E para começar, Jesus não pensava em morrer por ninguém. Ele morreu porque ele sabia que as circunstâncias em que ele estava inserido iriam levar até a morte, iriam fazer com que as autoridades viessem até ele e levassem ele até a morte. Eu nunca vou negar que Jesus era Deus, porque o próprio texto bíblico vai dizer que o homem é a imagem e semelhança de Deus, então Deus tem atributos humanos, vontades humanas, desejos humanos. Deus é o próprio ser humano, certo? Então, Jesus nunca pensou em morrer pelo pecado de ninguém, porque ele mesmo dizia que vinha para cumprir a lei. A lei manda com que a morte de um cordeiro animal, né, aconteça como um sacrifício para perdão dos pecados, expiação dos pecados, não a morte de um ser humano. O texto vai dar vários indícios que Jesus não queria morrer pelo pecado de ninguém, ele sofreu uma injustiça, porque quando ele chegou, João já queria inverter a lei judaica e já tinha preparado o caminho de João era o mais perverso possível. Como ele queria se livrar da lei de sacrifício de animais para perdão dos pecados, não precisava instituir uma nova religião, ele escolheu um ser humano a dedo para crucificar, matar como cordeiro, para que ele pudesse estabelecer uma nova religião, no qual viria o perdão dos pecados através do batismo da água e não mais da morte do animal, certo? Então, Jesus ter morrido, né? Tanto que vai dizer que no texto, nos últimos dias de vida dele, ele falou 3 vezes para o pai dele para afastar aquele cálice dele, porque ele não queria morrer, né? Enquanto João estava preso no cárcere, dizendo para as pessoas que Jesus iria morrer pelo pecado delas, inclusive 2 discípulos de João começam a seguir Jesus, porque João chega a chamar Jesus de cordeiro, ou seja, planejando matar o cara como um animal para perdão do pecado deles, né? O texto vai dizer que Jesus manda um recado para João, né? Falando para João o seguinte: cada um pega a sua cruz e me siga, ou seja, morra pelo seu pecado, morra por mim, né? Não tente salvar sua vida, ou seja, a todo momento Jesus não queria morrer, né? Essa não era a intenção dele, né? Mas tinha um cara que apontava o dedo para ele, que era o mais mau entre todos, que eu considero que é o João, né? Que já havia dito que ele iria morrer, né? Como um cordeiro, né? Apontou o dedo para ele como cordeiro, tanto que ele falou para os discípulos dele: vocês estão procurando o quê, né? Quando os discípulos de João vão atrás dele achando que ele é o cordeiro, porque João chama ele de cordeiro, eis o cordeiro, né? Estão procurando o quê? O que que vocês estão buscando, né? Ou seja, eu não sou cordeiro, né? Então, veja bem, o animal, o cordeiro, ele servia de alimento. Deus diz para Adão e Eva em Gênesis: todo animal do campo, preste atenção, senhoras e senhores, todo animal do campo e toda semente do campo lhe servirá por alimento. O homem tinha autoridade para matar o animal para comer. Então, quando ele sacrificava o animal já ia morrer de qualquer jeito, porque ele se alimentava do animal, né? Como o cordeiro, por exemplo, seja o boi ou qualquer outro animal, né? Por quê? Porque de qualquer forma o animal ia ser sacrificado, seja para o alimento, então já aproveitava e fazia um ritual para perdão do pecado em cima dele, né? O que que você acha que é melhor? Jesus inclusive chega a dizer para os discípulos dele, só que os discípulos dele eram burro demais para entender: vocês valem mais do que os pardais do céu, ou seja, vale mais do que o pombinho, né, que é morto para sacrifício do perdão dos pecados dos mais pobres. O que que Jesus estava querendo dizer para eles nessa frase, né? Vocês estão me chamando de cordeiro, só que eu sou um ser humano. Se eu estou falando para vocês que o animal, o pássaro, tem mais valor, se vocês têm mais valor do que o pássaro, significa que vocês me considerarem cordeiro, vocês estão me reduzindo ao valor de um animal. Vocês estão dizendo que eu não valo o mesmo tanto que vocês. Porque se eu sou ser humano como vocês e um Deus humano, então eu sou mais valioso do que o pardal e do que o cordeiro, que são animais que foi feito para mim, homem, como alimento, né? Então, ou seja,
senhoras e senhores. Só uma pessoa com a política de prender o matou, certo? De assassinato, né? De genocídio, com desculpa que está combatendo a facção, né? Vai adorar o catolicismo, vocês me desculpem. Porque se Jesus estivesse vivo, seria a última religião do mundo que ele escolheria. Justamente a religião que tentou matar ele, né? O império que tentou matar ele, romano. Né? Então ele tem que se decidir. Ou ele ama Jesus de verdade, né? Ou ele ama Roma. Né? Porque amar o inimigo do seu amigo não dá, né? Uma coisa é você perdoar o seu inimigo, como Jesus ensinava para os discípulos dele. Outra coisa é você fazer aliança com ele. Né? Então, eu tava olhando essas falas do Renan agora e assim, cara, você continua ateu, me desculpe. Eu sou convertido ao judaísmo, sabe? E eu só tô falando isso aqui porque, para mim, Jesus é Deus, todo ser humano é Deus. Mas ninguém pode mudar a lei só porque é Deus. Ninguém pode mudar os rituais só porque é Deus. O jogo continua o mesmo, as regras para todos. Né? Vieram outros deuses antes de você que trilharam todo esse caminho, né? Fizeram essas leis, esses mitos, esses dogmas, digamos assim. Então, as leis você não pode mudar. Para mim, Jesus é Deus também. Não tem nenhum problema em assumir que Jesus é Deus, assim como eu sou Deus, assim como você é Deus, desde que queira ser, certo? Mas outra coisa é você achar lindo e dizer que a morte desse cara tornou todas as religiões obsoletas. Como se o candomblé hoje, né, que tem uma raiz meio judaica também, mata animal para agradar os deuses, né, como se a religião dele fosse obsoleta. Né? Ele ainda mata animal. Né? Então, a morte de Jesus pelo pecado de outros, ou para abolir outras religiões, não funcionou para ele. Não funcionou para o judeu que tem suas raízes, que considera que o animal tem que ser morto hoje. Você não mata mais o animal para arrependimento dos pecados, mas você continua matando o animal para comer. O animal continua sendo sacrificado do mesmo jeito. Né? Então, usar Jesus para dizer que os animais não são mortos mais em sacrifício é uma mentira. Ele morreu e a morte dele foi em vão. Né? Justamente por quê? Porque hoje ele disse que era santo. E ele não tem como ser santo, né? Porque você nasce santo, certo? Dentro da lei judaica, o santo é aquele que é o filho primogênito, que na lei tem que ser consagrado no templo, oferecido a Deus para cuidar das coisas de Deus, das coisas da lei. Por isso ele é virgem, por isso ele nunca vai ter uma mulher, porque na lei judaica, né, a mulher que fez Adão, né, pecar lá. Então, ou seja, o que vai cuidar da lei, o que vai ser consagrado, o primogênito, ele é santo, por quê? Porque ele nunca se envolveu com mulher. Renan foi acusado até de tentar cometer violência sexual com a mulher à força, então, ou seja, santo ele não é nem aqui nem na China. Talvez no catolicismo, mas já que ele opinou sobre a minha religião também, porque ele disse que a minha religião se tornou obsoleta por causa da morte do Jesus dele, eu tenho que dizer que a morte do Jesus dele que foi obsoleta, porque eu ainda considero que o animal tem que ser morto, porque ele já vai ser morto de qualquer jeito mesmo, né? Eu vou matar o boi para comer, então ele pode morrer pelos meus pecados também, né? Faço duas coisas em uma só. Então, assim, eu, como judeu, convertido ao judaísmo e santo, não queria que um cara convertido ao catolicismo tivesse que me governar ao ponto de dizer que a minha religião é obsoleta por causa da dele. Primeiro que não existe só um Deus, existem deuses. A humanidade sempre foi politeísta, não monoteísta, né? Sempre adorou vários deuses. Então, assim, é uma falta de respeito com as outras crenças, com as outras religiões, certo? Então, assim, eu não vou dizer que a religião de ninguém é obsoleta, desde que ninguém diga que nenhuma, que a minha também não é, certo? Então, assim, eu acho que respeito acima de tudo, né? E assim, Jesus continua sendo Deus, é ele aí, entendeu? Ali na cruz ali. É isso.